Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do texto em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5, os versículos de 16 a 26. Gálatas, a carta de Paulo, escrita aos Gálatas, capítulo de número 5, os versículos 16 a 25. É um texto muito conhecido, porque é um texto em que se prega, em que se ensina, constantemente. Porque existe uma lição aqui, coisas maravilhosas que nós sempre estamos extraindo de textos como este. Gálatas, capítulo 5. Quando você chegar lá no capítulo 5, você vai para os versículos de 16 a 26, a 25, onde nós vamos estar fazendo a leitura do texto. Amém? Vamos lá. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glória a Deus. Então eu quero trabalhar com duas perguntas para vocês nessa manhã. É claro que é para você responder aí no seu coração, tá? A primeira delas é: você consegue identificar o que está fora de controle na sua vida? Isso é uma pergunta muito importante. Sabe que muitas pessoas, elas não têm a capacidade de identificar aquilo que está fora de controle nas suas vidas. Porque muitas vezes, nós somos determinados por um falso autocontrole que temos, ou um autoconceito que temos de nós mesmos. E a gente se acha muitas vezes acima de problemas ou certas perturbações, certos distúrbios que acometem a outros, mas às vezes nós dizemos: não, isso não, comigo não. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, eu sou uma pessoa muito sensata, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou isso, sou aquilo, não é verdade? Então nós mantemos muitas vezes afirmações como essas e negamos a realidade de algumas coisas. E quando nós vamos às vezes acordar para essas realidades, os problemas já estão estabelecidos e já causaram muitos danos. Então, será que você consegue identificar aquilo que está fora de controle na sua vida? É muito comum a gente dizer: bom, mas nós somos cristãos, então as coisas estão aí debaixo do controle de Deus. Será? Nem sempre, né? Nem sempre. Olha só, eu quero que você compreenda primeiro estes significados. Em primeiro lugar, o significado da palavra controle, que é a ação de controlar, de possuir domínio sobre algo ou alguém. Domínio de si mesmo, autocontrole. Então este para mim é o ponto áureo aqui, tá? Enquanto o significado da palavra descontrole, que vai na contramão disso, é desprovido de domínio, incapacidade de controlar os seus próprios impulsos. E esses impulsos podem estar relacionados àquilo que falamos, da forma como agimos, ou até mesmo no que pensamos. Nós podemos ter um descontrole até mesmo naquilo que pensamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as coisas em nossas vidas precisam estar sob o controle de Deus através do seu Espírito. E aquilo que não está sob o controle de Deus não pode estar totalmente controlado
e nem permanentemente controlado. Se não está sob o controle de Deus, não estará totalmente controlado, nem permanentemente controlado. Porque você pode dizer, eu tenho sob controle isso, eu tenho sob controle aquilo, mas se essas áreas de sua vida não estiverem, ou estes impulsos que estão aí, contidos de alguma forma, não estiverem sobre o controle do Espírito de Deus, eles não estarão sempre controlados e não estarão totalmente controlados. Sabe que a Bíblia fala de alguns personagens, homens que conheceram a vontade de Deus, alguns íntimos de Deus, mas que em algumas circunstâncias a gente vê a perda deste controle e as atitudes que foram tomadas, porque não havia a capacidade de exercer controle sobre essas circunstâncias. Você lembra de Caim? Caim conhecia Deus. Seu pai foi criado do barro. Então quem poderia conhecer mais a Deus do que um homem como Caim? Quem poderia? Não é verdade? Ele sabia qual era a vontade de Deus. Mas um dia, porque Deus rejeitou a oferta que ele trouxe ao altar, por não haver o compromisso de trazê-la da forma como Deus requeria deles, então a Bíblia diz que Caim tomou alguns frutos da terra e levou para Deus, sem buscar a excelência da oferta, provavelmente por não crer que isso faria qualquer diferença para Deus, não é? Deus não come frutos, então qualquer coisa para ele serve. Às vezes as pessoas pensam dessa forma, mas para Deus não é assim. Então ele fica indignado, e ele então começa a trazer, a desenvolver ali uma inveja, porque a oferta do seu irmão foi acolhida por Deus, porque Abel, ele trouxe o melhor do seu rebanho. Ele entendia que as coisas com Deus devem ser entregue às melhores que nós temos, o melhor de nós deve ser para o nosso Deus. E Caim se enfureceu e irado, ele tirou a vida do seu irmão. Olha só, como o descontrole floresceu na vida deste homem, a ponto dele cometer um crime brutal, o primeiro homicídio. E Deus disse, o sangue do teu irmão clama desde a terra. Mas será que foi só Caim? Será que a gente não conhece uma pessoa mais próxima de Deus? Olha só, você lembra de Noé? Noé, quando desceu da arca, disse que plantou vinhas, e ali ele se embriagou com o vinho que foi produzido, e se embriagando, ele expõe a sua nudez. Veja só, olha o descontrole desse homem. Ele não teve controle sobre a bebida. Descontrolado, ele perdeu a noção das coisas, e ele expõe sua nudez, e ali o seu filho o vê nu e zomba dele, enfim, aquela situação, ele vai amaldiçoar o neto, Cão, e ali a gente vê que, como que as tragédias, elas começam por descontrole muitas vezes, e a gente não se apercebe, porque quando ele toma aquele copo, ele jamais ia pensar que ia acabar desse jeito, ele jamais ia pensar que o fim das coisas são essas. Por isso que a gente alerta muitas vezes, sabe, irmão, sobre coisas que podem te levar ao descontrole, não é? Então, às vezes a pessoa diz, pastor, tomar um vinho é pecado? Não, não é pecado, não há pecado nenhum nisso. Agora você tem que ter muito cuidado, porque todos os alcoólatras que nós conhecemos começou tomando apenas uma dose, um cálice. Ninguém abriu 1 litro e tomou 1 litro todo de bebida. Por isso a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Então, se possível, evita, não é? Que talvez seja o melhor para todos nós. Mas isso não quer dizer que se você toma um cálice de vinho que seja pecado. Não vamos colocar rótulo aonde não existe, ok? Moisés, eu podia falar aqui de uma lista enorme, não temos tempo para isso. Moisés irado, fere a rocha, por isso custou o quê? Ele não entrou na terra prometida. Olha aí, como as coisas são graves. Davi se entregou à luxúria, e ali não só
a um adultério como a consequência de ser um mentor intelectual da morte de Urias, um capitão dele, um homem fiel a ele, né? Poderíamos falar aqui dos personagens do Novo Testamento. Judas por ganância, ele já roubava o que era lançado na bolsa ali, que sustentava o ministério de Cristo, e depois ele veio a trair Jesus. É claro que houveram outras motivações, mas essa foi uma bem clara. Por 30 moedas de pratas, ele traz Jesus. E tantas outras personagens, Pedro, que no momento de ira, corta a orelha de Malco. Bom, parte destes homens eram servos de Deus e outros o conheciam. A gente vai dizer que Judas não conhecia a Cristo? Claro. Nós vamos dizer que Caim não conhecia a Deus? Claro que o conhecia. Mas em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, eles vieram a perder o controle. Então a questão aqui é se nós estamos tendo a capacidade de controlar situações em nossas vidas ou não. Porque o descontrole é determinado, como eu disse aqui, às vezes naquilo que nós falamos. Tem gente que fala demais, tem gente que fofoca, tem gente que é maledicente, tem gente que é murmurador, e todas essas coisas ofendem a Deus. Agora eu pergunto, é porque essas pessoas não sabem que não devem agir assim? Não. É porque elas não conseguem muitas vezes se controlar. Tem gente que come desordenadamente, com prejuízo para a sua saúde, com prejuízo para a sua vida. E é porque talvez ele não tenha consciência de que aquilo lhe fará dano? Não. Porque talvez não consiga controlar. Às vezes os nossos pensamentos estão descontrolados, e nós temos que ter cuidado, irmãos. Isso pode ser em muitas vertentes aqui. Quando você tem os pensamentos fora do seu controle, você pode viver um estado de ansiedade constante. Você está pensando demais em problema e deixando de pensar na solução que vem de Deus. E aquilo vai tomando o seu tempo, a sua mente, você deita e não consegue relaxar e muitas vezes não dorme, porque está sendo assediado por esses pensamentos. Não há um controle na sua mente. Mas eu quero te dizer que Deus te chama para que tudo esteja debaixo do controle do Espírito Santo na sua vida. Então nós temos uma desordem às vezes generalizada. E eu vejo pessoas que estão tendo em algumas áreas de suas vidas, ou pelo menos em uma área de sua vida, e a gente na convivência percebe o descontrole que está ali. Agora, como que essa pessoa não percebe às vezes, não é? Tem gente que qualquer coisa se inflama. Tem gente que você não pode olhar diferente. Tem gente que se fere com tudo. Você não conhece ninguém assim, só eu conheço, né? Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que tem sentimentos que não estão sob controle, que tem atitudes que não estão sob controle. Então, uma segunda pergunta é: como controlar o que está fora de controle em nossa vida? Como que a gente pode colocar essas coisas no controle? Então eu quero voltar ao texto, né, dando aqui um pouquinho de celeridade, porque no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui da parte do Espírito Santo algumas respostas, porque aqui o Espírito Santo ele vai expor alguns sintomas do nosso descontrole, sua causa e a solução para este problema. E você que é de Cristo precisa crer na palavra do Senhor e submeter a palavra de Deus. Então a primeira abordagem aqui é: o problema do descontrole é manifestado por sintomas como citados aqui por Paulo: imoralidade sexual. Estes são sintomas, não são a causa. Impureza, a libertinagem, que é o uso errado ou desordenado da liberdade, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Aqui Paulo, ele traz alguns exemplos
destes sintomas que demonstram um descontrole em áreas de nossas vidas. Preste atenção nisso. Aqui ele está falando de áreas das emoções, áreas espirituais, áreas da religião e áreas físicas. E nós somos muitas vezes abordados em nossos desejos, e a Bíblia chama isso das inclinações carnais, e a gente não deve sucumbir às obras da carne. E quando estas coisas estão aqui operando em nós não temos o controle sobre as nossas ações, nós não temos o controle sobre a nossa conduta muitas vezes, ou sobre aquilo que falamos, ou sobre aquilo que pensamos. Sabe que quando a mente está muito poluída, sobre coisas como sexo, por exemplo, os seus pensamentos estão desordenados em relação a isso. E aquilo que é uma bênção para a nossa vida pode se tornar algo perigoso. Porque pensando, a gente dá um primeiro passo, às vezes, para um precipício, não é? E essas coisas estão muitas vezes em desordem em nossa mente. E Paulo fala aqui sobre a imoralidade sexual, sobre a impureza. Paulo fala sobre estas coisas, e não só querendo chamar a atenção para a prática, porque o pecado, ele não nasce na prática, ele é concebido na prática. O pecado nasce aonde? No seu pensamento. No seu pensamento, naquilo que você deseja, naquilo que você cobiça. Então ele é concebido na prática, mas ele já nasceu aqui, ó. Olha como as coisas são, tá? Então ele está chamando a atenção. Se em você existe alguma coisa dessa que você está sentindo, que tem uma tendência de estar aflorando em você, cuidado, identifique que existem áreas na sua vida que estão se descontrolando ou já estão descontroladas. Ele fala sobre inimizades, sobre brigas, esses pecados da alma, que essas coisas estão aqui, na área dos nossos sentimentos. E às vezes nós estamos abrigando sentimentos de inimizades, de brigas, de ciúmes, de iras, de discórdias, de invejas, esse tipo de coisa, de divisões, de partidarismo. Nós somos aqui, nós, entre nós, o meu grupo, o teu grupo, aquela coisa, sabe, fechada, aquela sociedade fechada, que nem o Espírito Santo penetra muitas vezes. Muitas vezes a ira está no coração. Muitas vezes a inveja começa a surgir. E a pessoa não se dá conta disso. E a pessoa não se dá conta de que existe um sentimento que está promovendo na vida dela um mal, um dano absurdo e que pode afetar terceiros. Com certeza essas coisas acabam afetando terceiros. É um pecado contra Deus. Então a pessoa está irada. Você sabe aquela pessoa que não tem controle sobre a sua raiva, e a raiva, quando ela toma uma certa proporção, ela se transforma em uma ira. E tem pessoas que basta você falar alguma coisa que ela não gosta, que ela te responde com um furor absurdo, que ela tem uma reação desproporcional àquilo que talvez tenha sido até uma pequena provocação, ou uma coisa trivial, e vem aquela resposta. E o que é isso? Isso é uma obra que não é de Deus na sua vida, uma obra da carne, como diz a palavra do Senhor, está sendo ali manifestada naquele momento, está se evidenciando. E às vezes nós encontramos pessoas dentro do âmbito da nossa fé, da nossa profissão de fé, do nosso meio, que a gente gosta de chamar de meio evangélico, não é verdade? De uma forma muito carinhosa, né? Porque nós somos evangélicos, ou seja, nós seguimos os evangelhos. Então, é importante que nós possamos, antes de que outros precisem identificar isso por nós mesmos identifiquemos essas coisas. E quando você vai a um terapeuta, ele tem a missão de conseguir extrair ali, primeiro fazendo com que você descubra a realidade acerca de você, que muitos estão cegos acerca disso, e depois futucar lá a fundo para descobrir a causa.
Porque essas coisas, né, todos querem saber, e o que causou isso aí, tá? Por que está acontecendo isso na sua vida? Mas a gente tem que identificar as coisas e dar nome a elas. Porque se a gente começa a identificar essas coisas e achar que isso faz parte de um quadro de normalidade em nós vamos começar a arriscar o nome pecado da Bíblia. Porque todas estas coisas aqui, elas têm o seu alicerce no pecado, na transgressão contra a vontade, a lei moral de Deus. Olha quanta coisa. A própria idolatria e a feitiçaria determinam um sintoma de descontrole. Graças a Deus isso não é praticado por você, mas é um sintoma de descontrole da fé. Aquilo que deveria ser originalmente dedicado a Deus, a adoração, agora está sendo levada para quê? Para o ídolo. Está sendo levada para aquela entidade. A fé que você deveria ter no agir, no operar de Deus, você deposita em quê? No trabalho realizado, no feitiço realizado, naquilo que o feiticeiro fez, é que você está depositando as suas expectativas. Há um descontrole na sua fé. Você está apontando para o lado errado. E todas estas coisas vão trazer um agravamento à sua vida e a cada dia vai se potencializando em você. Então os sintomas dos descontroles são trazidos, mas é claro que ele faz um resumo. Nós poderíamos falar aqui, você quer saber de um sintoma terrível de descontrole? São os traumas. Porque uma pessoa que não cura os seus traumas, ela é uma pessoa que vai manifestar em algum momento, em circunstâncias da sua vida, ela vai manifestar ira, ela vai manifestar medo, eu não estou falando do medo de uma forma normal, entendeu? Mas medo de sombras, medo de coisas. Ela vai manifestar inquietudes profundas e não estando satisfeito com nada. Não é? Você conhece pessoas que não estão satisfeitas com nada? Tem gente que não está satisfeita com nada. Sabe, sempre tem um ratinho roendo aqui, ou o coração, nunca está satisfeito com nada. Isso muitas vezes é oriundo lá dos traumas da infância. Pessoas que estão sempre na defensiva, que criam um muro entre elas e quem se aproxima. Qualquer menção, qualquer atitude que ela desconfie, aí você fala, poxa, mas o que foi que eu fiz? Não é o que você fez. Isso aí é o sintoma de que alguma coisa está em descontrole na vida dessa pessoa. Amargura, a Bíblia adverte sobre a amargura. Em Hebreus 12:15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Você quer identificar uma pessoa amargurada? Ouça o que ela diz. Ela vai detonar, ela vai falar mal, ela não se controla sobre aquilo que está que gerou a amargura no seu coração. Ela não se controla. Então você pode estar ali. Tem gente que tem profunda amargura de outras pessoas. Toca no nome dessa pessoa. Ou em qualquer oportunidade vai estar ali. E o que é isso? Isso aí é o indício, é o sintoma do descontrole. As fofocas, as maledicências. Tiago, na sua carta, ele detona, falando sobre a obra da língua, né? Que tragédia, hein? Olha só, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse texto, lá em Tiago 3, 6 a 12. Versículos de 6 a 12. Eu vou ler muito rapidamente aqui, eu estou correndo por causa do nosso horário aqui, eu quero trazer um desfecho, uma conclusão para vocês, tá? Olha o que Tiago fala sobre o descontrole da língua. Sobre o descontrole da língua. Ele diz assim, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais,
de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que é que ele está dizendo aqui? Uau! Este é um mal que facilmente está descontrolado em nossas vidas. Nós temos que atentar para isso, irmãos. O fuxico, a fofoca, que causa tanto prazer. Sabe que a neurociência, nos seus estudos, ela descobre e revela que fofocar traz um prazer imenso ao ser humano. É por isso que o ser humano não para de fofocar. É porque dá prazer, isso é científico, né? Segundo os estudiosos. Não fui eu que fiz estudo não, tá? Mas eu não duvido, porque eu vejo que gente gosta de fofocar. Isso não pode ser, não é? Uma coisa que não dê prazer para a pessoa. Gosta de fofocar e não aguenta. Soube alguma coisa, não posso falar sobre isso. Daqui a pouco, não é verdade? Olha aí, e você hoje veio aqui para aprender que fofocar dá prazer, mas é um prazer carnal e não uma bênção de Deus para a sua vida. Murmurar, essas coisas todas, queridos, tá? E são coisas que nós temos que ter muito cuidado, porque vira e mexe nós temos essa tendência. Só que a gente não pode normalizar essas coisas como que se fossem coisas naturais. Não, isso é assim mesmo, é do ser humano decaído. O que é que nós lemos aqui agora? Meus irmãos, isso não deveria ser assim, não é? Então olha o que é que Tiago, meio irmão de Jesus e servo do Senhor, está falando aqui para nós. Não é pouca coisa, é? Temos que ter todo cuidado, irmão. Cuidado com estas coisas. Então, esses sintomas determinam áreas de descontrole em sua vida. E talvez você nunca parou para fazer uma análise fria sobre estas coisas se manifestando em você. Será que você agora pode parar e pensar que todas as coisas estão debaixo do controle na sua vida? Que tudo está controlado em sua vida? Me desculpe, mas minha fé é pequena demais para crer nisso. É por isso que nós precisamos nos expor à palavra de Deus, para que sejamos sarados, para que sejamos curados. Agora olha só, e eu pregando isso, obviamente, olhe para mim, e o quanto eu preciso melhorar, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas nós não podemos nos conformar com essas coisas. Nós precisamos identificar as áreas de descontrole em nós. Agora, para a cura, a primeira coisa é identificar os sintomas que mostram uma causa. Mas se tem sintomas, tem que ter uma causa. Uma causa. Não é? Porque alguma coisa está causando isso. Obviamente eu vou me ater só ao texto, não vou discorrer de outras possibilidades que a Bíblia traz, mas olha aqui, ó. A causa deste descontrole é a falta de influência do Espírito Santo na nossa vida. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo, e nem estou dizendo que o Espírito Santo não tem agido em você. O que eu estou dizendo é que existem áreas, quando esses descontroles se manifestam, que estão fora do controle da influência do Espírito Santo. Ele tem exercido ou nenhuma ou pouca influência nessas áreas da sua vida. Preste atenção se não é assim. Você conhece, olha se isso tem lógica, né? Você conhece pessoas
são conhecedores da palavra de Deus, são cristãos, que têm um apreço maravilhoso, como por exemplo, você está aqui, por falar do amor de Cristo. Eu falo de Jesus para qualquer pessoa que eu vejo aí, eu crio a oportunidade, eu gosto demais de testemunhar, de falar de Jesus. Você conhece pessoas que são extremamente liberais na casa de Deus. Não, a oferta é comigo, né, meu dízimo é maravilha, maravilha, maravilha. Pessoas assim, às vezes, elas não têm nenhum constrangimento em admitir que, conquanto estão ali falando de Jesus, conquanto são pessoas fiéis a algumas coisas dentro da casa do Senhor, elas vão sem nenhum temor para um show secular. Estão ali nos trios, nos carnavais. Isso é nada demais. Porque essas áreas de suas vidas não estão sob controle do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Santo. Amém? A Bíblia diz, através do ministério de Paulo, sede santo em toda vossa forma de vida. Não na metade delas, não. Em toda. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo fala isso. Em toda a sua forma de viver, toda a sua forma de vida. Então nós não podemos eleger algumas áreas em que seremos verdadeiros cristãos e outras nós seremos verdadeiramente mundanos, por assim dizer. Não, irmãos. Nós precisamos colocar tudo sob o controle do Espírito do Senhor. E é por isso, por muitas vezes não está, que você conhece muito crente que tem aí atitudes que são uma bênção, né? Que vive fofocando, murmurando, pessoas que se iram, pessoas que muitas vezes não têm controle alimentar nenhum, e comer é muito bom, irmão. Aí tem que ter um cuidadozinho, né? Para não sair do controle, prejudicar a nossa saúde. Então a gente tem que ir devagar. Também não me chame para ser vegetariano, que essa coisa não dá certo para mim. Mas a gente tem que ter controle nas coisas, para que não esteja em desordem em nossa vida. Aí você conhece pessoas preguiçosas, orgulhosas. Gente, acorda para a vida. Essas coisas não provêm de Deus. Tudo isso está revelando que você precisa de mais influência do Espírito Santo na sua vida. E quando a gente fala das relações, muitas vezes, né? As relações, cuidado com esses namoros, que é para você não estar na prática da fornicação, como muitos por aí estão, e achando que isso tudo é normal, tá tudo beleza, depois a gente resolve isso aqui. Não é assim. Uma porta que espiritualmente é aberta pode levar você a danos muito grandes, muito grandes. Lembro de uma vez que o pastor Gescalo, que é nosso pastor lá, foi nosso pastor lá em Jiquié, ele disse a uma pessoa, por causa da fornicação, Deus mostrou a ele que uma brecha se abriu que não ia mais fechar. E eu sou testemunha disso. O casamento dessa pessoa foi um inferno todos os dias. Não é brincadeira não, gente. Nós temos que, uma coisa é você não conhecer a verdade, outra coisa é você fechar os seus olhos à verdade de Deus. Então coloca tudo sobre a influência do Espírito Santo. A gente vê muita gente por aí que está desordenada na sua maneira de viver. E não podemos culpar a Deus por isso. Nós temos que despertar esta realidade. E Deus sempre tem a forma da gente ser curado. Alguns se permitem influenciar em umas áreas, mas não em outras. Como eu falei aqui, não em outras. É bênção em uma área. Não é porque você está começando a sua fé e está aprendendo. E aprendendo vai aplicar. Isso é natural. Você não nasceu sabendo. Da mesma forma, você também não se converte, não nasce de novo e já sabe tudo que Deus quer para a sua vida. Mas quando a palavra chega no seu coração, é a hora da libertação. É a luz que veio para, afastar as trevas e trazer claridade a tudo. Às vezes a gente quer atribuir os nossos problemas aos outros, ao meio. É o país, é isso, é aquilo. Não que não haja problemas aí fora, e muitos. Mas nós muitas vezes produzimos problema para nós. Nós muitas vezes abrimos a porta com as nossas ações, com as nossas falas. Às vezes você com uma palavra destrói uma amizade. Você tem que ter cuidado com isso. Cuidado.
Sabe que tem gente que tem aquele costume de dizer, eu sou muito sincero. Sincero? Toma vergonha. Isso é sinceridade, isso é falta de educação. Você pode falar as coisas, e todo cristão precisa dizer sim, sim, não, não, sinceramente, mas com muito amor. Com muito amor. Então, de vez em quando tem crente rusgado com crente. Por quê? Porque disse uma palavra que ofendeu, que machucou, e que não é porque está supervalorizando. Realmente não era para ter sido dito dessa forma. Então a gente precisa atentar para essas coisas, tá? E eu quero finalizar aqui rapidinho. Eita, aqui o relógio não parou. Trazendo aqui um pouco de luz sobre a solução para o problema do descontrole. Você sabe qual é a solução? Aqui o texto aponta. A solução está no fruto do Espírito Santo na sua vida. Não é assim? Eu quero dizer para você que o autocontrole não é uma conquista sua, nunca será. O autocontrole é um fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso, é uma obra de Deus. É uma obra da influência e da ação do Espírito Santo em nós. Presta atenção no que eu estou dizendo para você aqui, para que você entenda. Aí você diz, não, mas eu coloco as coisas também em controle na minha vida. Amém. Mas eu disse para você aqui, nada que não está sob o controle de Deus estará totalmente ou permanentemente controlado. As coisas que estão totalmente e permanentemente controladas são as coisas que estão sob o controle e o domínio do Espírito Santo de Deus. Então não vamos presumir de nós mesmos que somos capazes de resolver situações. Você sabe uma coisa, quando a pessoa tem vício em pornografia, então muitas vezes, ou vício em outras coisas, mas preste bem atenção, muitas vezes você fica ali tempo sem que aquele desejo domine você, mas então aquilo de repente floresce e vem, e você não controla. Não é brincadeira. É só você ter com pessoas um problema nessa área que você vê, né? Então a gente pensa que tem o controle, não vai fazer, mas não estou falando só disso, mas de outras coisas também, né? Mas de repente, olha ali, tem muita gente que se propõe, né, a coisas que vai fazer e diz assim, não, eu agora vou conseguir fazer essa dieta, eu agora vou conseguir fazer esse exercício físico. Aí o que é que você presume? Uma semana, 2 semanas, tudo sob controle. Daqui a pouco, você quebra tudo. Eita, o Espírito de Deus já achou alguém aí nessa congregação, né? Está falando com gente aí. E não é só uma pessoa, não, acho que muita gente, né? Porque não está debaixo do seu controle. É por isso que nós devemos levar tudo a Deus, dizer, Deus me prepara, porque eu não sei se eu vou aguentar fazer isso. É uma dieta, mas não sei se eu vou aguentar. É um exercício físico, não sei. Se eu não vou quebrar esse ciclo virtuoso, não é? De coisas boas, mas que muitas vezes eu não consigo manter por minha palavra, porque o autocontrole é fruto do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é, entre outras coisas, ele diz, o domínio próprio. É um fruto do Espírito Santo. Então, muitas vezes você é aquela pessoa raivosa e quer de si mesmo, né? Não dá aquele revide na medida em que você gosta, né? Aí você vai, hoje eu vou calar minha boca, hoje eu não vou falar, mas na hora, pum, estoura, e faz aquela bestagem que não devia ser feita, e depois, meu Deus, por que eu falei aquilo? Eu não devia ter colocado aquilo, eu não devia ter falado daquele jeito. É porque precisa frutificar, e a frutificação não é uma ação do galho. Quando na parábola, não vou entrar nessa questão, mas quando na parábola da figueira, Jesus diz que nós somos os ramos, né? Os galhos, os ramos, e que o fruto nasce lá na ponta do ramo, mas o que origina tudo
Vem da raiz. Vem da raiz. Então é uma obra do Espírito Santo. Por isso a solução aponta para a obra do Espírito Santo. E de uma maneira muito rápida aqui, o apóstolo Paulo diz no versículo 16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como? Aí ele diz no verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem anda no Espírito consegue viver uma vida de equilíbrio. Mas quando a gente se permite guiar os nossos passos, tomar as nossas próprias decisões, a coisa não sai de forma muito boa, não é verdade? Então eu quero que nessa manhã, eu vou só orar por você agora, eu quero que você se coloque em pé, mas que você guarde isso. Acho que eu vou liberar depois dessa lição, para vocês fazerem com calma nas células, tá? E que aí vocês podem enriquecer esse conteúdo na discussão de uma forma prática ali. Mas eu quero também, de uma forma prática aqui, trabalhar com você que identificou na sua vida e disse: pastor, talvez você esteja dizendo no seu coração aí: Deus, eu realmente tenho algumas áreas da minha vida que não estão sob controle. Tem algumas áreas da minha vida que eu preciso subordiná-las ao controle do Espírito Santo. Feche os seus olhos. O que fazer de forma prática? Feche os seus olhos para que você possa orar. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você: não deixe que o orgulho lhe impeça de ser sarado. Não sustente um falso autoconceito de si mesmo. Senão você vai viver essa situação e continuar nela. Isso pode trazer um profundo estrago emocional, espiritual e relacional à sua vida. Agora eu quero que você ore agora, pedindo ao Senhor que te mostre as áreas da sua vida que não estão sob o controle dele. Você pode ser sincero com Deus nessa hora, e o Espírito Santo pode te revelar coisas aqui. Isso aqui é trabalho de imersão. Olha aí, que não estão sob o controle do Espírito Santo. Peça a Deus que te mostre nessa hora. Talvez uma ou duas coisas tenham vindo ao seu coração nessa hora. Pai, eu não estou conseguindo exercer controle sobre isso, sobre essa atividade, sobre essa fala, sobre este procedimento, sobre estes pensamentos. Eu não estou conseguindo exercer controle. Mas agora é o momento de você ser sarado. Confesse e peça perdão por ter deixado estas áreas sobre a influência da carne. Você pode fazer isso no seu coração. Você pode fazer isso agora e pedir perdão a Deus e confessar que essas áreas estiveram sobre a influência da carne. Mas então você, orando, você pode colocá-las agora mesmo, sobre a influência do Espírito Santo, e pedir para que Deus liberte você da influência da carne. Da influência da carne. Deixa Deus trabalhar nessa ansiedade sua. Deixa Deus trabalhar nessa ira. Deixa Deus trabalhar nessa imoralidade sexual. Deixa Deus trabalhar nas rixas. Deixa Deus trabalhar na fofoca, na área da língua, da maledicência, da murmuração. Deixa Deus trabalhar nessa hora nos teus traumas. Deixa Deus agir agora na tua vida. Deixa Ele trabalhar nessas áreas. Exponha a Ele. Peça a Ele que daqui por diante elas estejam sob a influência do Espírito Santo. Deixa Deus arrancar de você essa amargura. Isso não vai produzir mais perturbação, não vai trazer mais contenda, não vai influenciar outras pessoas nessa perturbação. Deixa Deus trabalhar nessa falta de controle da tua liberdade, usando-a para coisas que não agradam a Deus. Deixa o Senhor agir nesta manhã, nessa falta de controle, nas disciplinas espirituais, da oração,
da leitura da palavra, a meditação, quem sabe do jejum, da oração, do congregar. Deixa Deus trabalhar nessas áreas da tua vida. Deixa Deus trabalhar na área financeira da tua vida. Muitas vezes as pessoas estão ambicionando muitas coisas, e esse desejo desmedido tem regido suas atitudes. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo influenciar essa área de tua vida, e o nome dele seja glorificado. Peça ao Espírito Santo que exerça uma influência total sobre estas áreas, para que tudo que você faça seja para a glória de Deus, em nome de Jesus.